Bom dia, juventude, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem o fim de semana, né? Que esteja tudo bem com vocês aí. Então vamos começar a nossa semana. Tinha dito para vocês que quem viu o áudio que eu enviei ontem à noite, né? Que essa semana nós íamos fazer um trabalho diferente. Então nós vamos falar sobre a cultura do café. E o título do nosso trabalho é "O dia só começa depois de um bom café". Então essa atividade ela tem como objetivo aí a proposta de conhecermos mais sobre o produto do café, né, as suas implicações na sociedade e na cultura, além de conhecermos o processo produtivo, as suas regiões, os locais que mais ele é produzido, os locais onde ele é consumido, né, e os valores embutidos nessa mercadoria e trazer à luz do mecanismo de acumulação do capital por trás desse produto, porque atrás desse mecanismo de acumulação de capital temos aí um processo de construção de riqueza, né, em cima do produto do café. Então ele é colocado no mercado como valor de consumo, ele é usado para construir valores, para induzir comportamentos, e ele é consumido nas diferentes sociedades atribuindo um valor cultural, junto com um valor econômico. E até vamos usar o produto café, a palavra café, né, aquele café que a gente toma de manhã, né, mas nem todo mundo toma. Então nós vamos reconhecer também as desigualdades sociais por trás desse produto, tá bom? Então todos os dias aproximadamente 3,5 bilhões de xícaras de café são consumidos no mundo. Ele é o segundo produto mais consumido no mundo, só fica atrás da água. E a segunda mercadoria mais negociada no mundo fica atrás apenas do petróleo. Então aqui são os maiores produtores de café por área colhida, por hectare, né, e por toneladas. Então são dois gráficos, um que é a área plantada e colhida e as toneladas, né, a quantidade que é colhida nesses lugares. Então a gente vai ver que a produção nem sempre bate com a quantidade da área colhida, né? Olha, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele é o país maior produtor por área colhida, 2 milhões e 500 mil hectares, e também o maior produtor em toneladas, né, 3 milhões de toneladas. Aqui nós já podemos ver o exemplo do México. O México ele é o quarto maior em área plantada, porém ele está lá atrás em área colhida. Ó. Então significa que o México ele pode ter bastante terra plantada a café, mas a colheita dele não é uma colheita tão produtiva. Então aí era o caso de se estudar porque o México tem essa tão baixa produtividade. Tá bom? Continuando aqui, agora os maiores produtores de café solúvel no mundo. Então o café solúvel é aquele café que ele já vem pronto, né? Só botar um pouquinho de água, mexer ali e tomar. O Brasil continua sendo o maior produtor de café solúvel e o maior exportador, né? Ele também manda para fora do país, né? Muito café, manda para outros países. O México também é um grande produtor. Agora uma coisa interessante, a Alemanha, ó, a Alemanha é o segundo país que mais produz café solúvel e mais envia para fora do país, né, ganha dinheiro com isso, vende o café solúvel para outros países, mas a Alemanha não é um grande produtor de café. Então ela compra muito café brasileiro, café colombiano, né, café indiano e processa ele nas fábricas da própria Alemanha para comercializar pelo mundo afora. Então a Alemanha ela consegue atribuir um valor a um produto que ela não produz. Consegue manipular esse produto de uma maneira e negociar ele no mercado para fazer dinheiro com isso, tá? É um dado bastante interessante esse aí. Por exemplo, a Suíça também. A Suíça ela é um dos maiores produtores de chocolate e não tem um pé de cacau na Suíça. Então é interessante a maneira que esses países conseguem entrar no mercado global e atribuir valor a seus produtos. Próximo slide aqui, nós vamos ver as áreas de produção de café no Brasil e as regiões produtoras. Então, o sul de Minas Gerais, temos aqui o sul de Minas Gerais,
a Serra Mogiana Paulista, que é aqui a região de Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, e por aí vai. Aqui temos todas as áreas, as matas de Minas, as chapadas de Minas, o centro-oeste de São Paulo, as montanhas do Espírito Santo, temos o Paraná, o Planalto da Bahia, né? Na Bahia também se produz muito café, o Cerrado da Bahia também produz muito café, e o norte do Paraná. Então, note que é mais na região sudeste e sul, apenas a Bahia no nordeste, que produz café. Também temos um pouco de produção de café aqui em Rondônia, que a gente pode ver nesse mapa do lado aqui, ó, tem produção de café em Rondônia e outras áreas diferentes da Bahia que não mostra no mapa azul aqui, né? E são dois tipos de café que são bastante produzidos. A gente pode ver aqui na legenda, né, o café arábica e o café robusta. Existem também outras variedades de café, mas a finalidade aqui não é dar um curso sobre variedades de café, um curso de cultura cafeeira, né? Mas simplesmente conhecer a produção de café. Então essas são as áreas aí que mais se produz café no Brasil. E a gente vai ver agora por que dá nesses lugares, né? A relação que tem a produção de café com o clima, o relevo, né? O solo, tudo isso que favorece a produção do café. Então o clima e o relevo, né? São exigências climáticas. Uma altitude entre 450 a 800 metros, temperatura entre 18 e 26 graus. Estudos indicam que altitudes acima de 1000 metros também se produz um café de alta qualidade, né, que são os chamados café gourmet. São esses que são os cafés caros, né, vendidos em shopping, né. Aqui em Andradas tem alguns produtores que já conseguiram ganhar prêmios com esses cafés. Então são uns cafés de qualidade bem mais alta. As chuvas, né, precipitação anual de 600 a 1.500 milímetros, então é a quantidade de água que deve chover o suficiente para a cultura desse produto, mas essa chuva tem que ser bem distribuída durante o ano, né? Não adianta chover tudo isso em um mês, 2 meses e no restante não chover, também vai ser prejudicial para a produção. O relevo mais adequado é o relevo de montanha, né? Então aqui as montanhas de Minas são muito boas para que esse produto seja produzido, né? O solo deve ter uma profundidade mínima de 1 metro, não ser com muita pedra, né? Pedregoso ou excessivamente arenoso. Evidentemente a terra tem que ter uma boa qualidade, fértil, e áreas de baixada, né? Margem de rio, por exemplo, não é bom para fazer o plantio do café. Mesmo que exista um sistema de drenagem artificial, ele não vai ser bom para a produção do café. A planta ela não consegue se adaptar a essas áreas. Agora vamos fazer um pouco de uma análise crítica, né, a respeito do produto café e da palavra café, né, a questão da alimentação e tudo mais, né. Então, como tudo na nossa sociedade ele vira objeto de consumo, aquilo que chamamos de fetiche da mercadoria, né, o café também não é diferente, né. O que é esse fetiche da mercadoria? O fetiche da mercadoria, ele vai nos exemplificar, mostrar para a gente que na modernidade o homem ele deixa de se tratar as mercadorias, né, a bolsa, o sapato, no caso o café, né, como um produto estritamente humano e passa a atribuir um valor para ele quase que divino, né? Ele torna-se assim um objeto de adoração. A mercadoria ela deixa de ter a tua utilidade e passa a atribuir um valor mais simbólico. Então ela passa a valer mais do que ela realmente vale, né? Então ela começa a ter preço e não valor, né? Então a utilidade atual dela vai passando, ultrapassa a realidade, né? Ultrapassa a realidade. O objeto cria uma certa magia, um produto começa a ter uma certa magia que as pessoas passam a se sentir mais ao obter aquele produto, né? Então o fetichismo ele é uma relação social entre as pessoas que é mediada por coisas, uma relação social mediada por coisas. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as pessoas. Então as pessoas passam a ser coisas e as coisas passam a ser pessoas. É uma relação inversa aí nessa questão do fetiche da mercadoria. Então, além de consumir o produto, ainda se atribui um valor ao ambiente onde ele é consumido.
valor ao ambiente onde ele é consumido, e assim ele se torna um mecanismo de status, de valor social, né? Um componente essencial na lógica de consumo e acumulação de capital no sistema capitalista. Então, por exemplo, quando eu vou a Paris, eu não vou tomar um café em Paris, não vou pagar 10 euros, cerca de 40 reais para tomar um café em Paris. Eu vou pagar pela experiência de estar tomando um café numa das cidades mais visitadas do mundo. Por isso que o café e os diversos produtos, o turismo de uma maneira geral, ele acaba sendo um produto caro, né? Porque você não vai estar pagando por aquilo que você está consumindo, você vai estar pagando pela experiência de estar consumindo aquela coisa, você paga pela experiência de consumir aquele produto. Então as coisas não têm um valor, ela passa a ter um preço. E com o café não é diferente. Vamos ver o outro lado dessa história agora, né? Vamos fazer uma análise crítica aqui. O título do trabalho é "O dia só começa depois de um bom café". O que é um bom café para você? Será que todo mundo no mundo toma um café? Come um pão de manhã? Né? Você tem ideia de quantas pessoas não fazem uma refeição diária, as 3 refeições diárias? Muita gente. O problema alimentar mundial, os números vão falar por si. 2 bilhões de pessoas são subnutridas no mundo afora. E há quase o mesmo número de pessoas obesas. Então, pessoas com má alimentação, que não conseguem comer direito, e pessoas que comem demais, que são os obesos, né? Isso significa que hoje quase 2/3 da população mundial se alimenta mal, com consequências negativas não somente para a saúde dos indivíduos, mas também para os sistemas de saúde desses países. Então, uma pessoa que não se alimenta bem, ela vai gerar um problema para o sistema de saúde, porque ela vai ficar doente muito facilmente, né? Então vai procurar muito sistema de saúde, e isso acaba ficando caro para a sociedade. E a pessoa que se alimenta mal também, comendo demais, também vai desenvolver as doenças provenientes disso, diabetes, hipertensão, por exemplo, né? E isso vai gerar um custo muito alto para os sistemas de saúde no mundo. Os países deviam repensar a maneira que cuida da população de modo a evitar esse tipo de problema, né? Então a fome em si não é o único problema, ela é também chamada de o problema da fome crônica, é um grande problema para a sociedade. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo da fome crônica. Então temos aqui um peixe, né, aqui no rio, um morador aqui na palafita, né? Ele vem aqui, começa a pescar esse peixe. Aí ele leva esse peixe para dentro da casa dele, se alimenta desse peixe e não se alimenta de mais nada, só se alimenta desse peixe. Aí ele vai no banheiro, faz a necessidade, aqui no caso da palafita, em cima da própria água que aquele peixe que ele pesca vive. O peixe se alimenta das fezes dele, volta lá, ele pesca o peixe e vai comer. Então ele se alimenta da mesma coisa o tempo todo, não tem os nutrientes necessários para crescer realmente saudável, né? Então a fome crônica, ela se caracteriza pela deficiência alimentar que uma pessoa ou comunidade pode passar. Ao se alimentar do mesmo tipo de alimento, ele vai desenvolver as doenças provenientes da ausência das vitaminas e outros nutrientes necessários para o desenvolvimento. Então uma criança que não se alimenta bem, ela vai ter problemas de crescimento, problemas de desenvolver visão, a voz, né, problema de pele. Depois vocês perguntam para o professor de ciências quais são os alimentos ricos nas substâncias necessárias para o crescer, desenvolver com saúde normal, né? Então se ele não tem essa alimentação adequada, ele vai ter esse tipo de problema e mais uma série de problemas de saúde. Então isso é a fome crônica, tá? A população em situação de pobreza no Brasil, esse mapa é de 2016. Então o Banco Mundial fez o estudo, para a pessoa estar abaixo da linha de pobreza, ela precisa receber menos de $5 por dia. Tá? Então é cerca de R$20 por dia. É muito pouco para a pessoa poder sobreviver, né? Então no Nordeste do Brasil, cerca de 43% da população sofre por esse problema, né? A região norte 43,1%, e as regiões mais desenvolvidas no Brasil, sul e sudeste, são as que menos passam por esse problema, né? Então das populações pobres no Brasil, 43% está no Nordeste, 43%
outros 43% estão na região norte, né? Então aqui nós podemos ver esse mapa da desigualdade no Brasil, o mapa da pobreza. É importante que o Brasil comece a pensar nesse tipo de política pública para erradicar a pobreza, porque isso é um custo alto para o Estado, né? Como eu tinha dito no slide anterior, a fome crônica e a deficiência alimentar vai gerar um problema muito sério para os sistemas de saúde do país, né? Já gera, né? Conclusão, então. De que forma combater o problema da fome no Brasil? Em primeiro lugar, para tratar a fome é importante atacar a pobreza. Então é importante construir mecanismos de fim da pobreza, de erradicação da pobreza. Então é importante construir mecanismos aí de transferência de renda, emprego, né, mecanismo de geração de emprego para essas pessoas não passarem tantas necessidades. O crescimento econômico no setor agrícola é mais efetivo do que em qualquer outro lugar. Então, se investir na agricultura, muitas pessoas que vivem da agricultura não vão passar mais fome, né? Então, vão poder se alimentar direito e ter uma vida mais digna. É preciso um extenso e contínuo trabalho, um conjunto de ações de curto, e médio e longo prazo. Então, o Estado precisa pensar ações rápidas, ações que levam tempo médio e ações para ver os resultados delas lá na frente e que sejam multifacetadas. Então, tem que ser na cidade, no campo, nas favelas, nas regiões ribeirinhas e que atue de maneira de diferentes aspectos para poder atingir todas essas populações, né? As responsabilidades do Estado. Respeitar, então o Estado ele não pode tomar medidas que vão restringir o acesso das populações ao alimento, né? Qualquer medida que o Estado for tomar tem que ser muito bem pensada. Proteger as pessoas, né, que determina que o governo realize medidas de fiscalização e proteção, de modo que o alimento chegue nessas pessoas. Facilitar o acesso, né? Então o Estado ele é responsável por promover políticas públicas que vão incentivar a população a utilizar esses recursos que garantam a sua subsistência. Então o Estado pode dar treinamento para as pessoas de modo que eles usem de repente uma pequena área e possam conseguir uma produção maior nessa pequena área. É um exemplo. E prover, então o Estado ele tem o dever constitucional, obrigação de alimentar as pessoas. As pessoas passam fome, o Estado ele está agindo de maneira criminosa, ele não é omisso, ele é criminoso, porque quando fala em omissão, a gente entende, né, que é incompetência. Isso não é uma incompetência. A miséria, a fome, a pobreza, ela é planejada, de modo que as pessoas pobres tenham medo de ir para a miséria e aceitem qualquer condições de trabalho, e por isso não conseguem sair da linha de pobreza. Então essas pessoas estão sendo privadas do seu direito à alimentação, que é um dever do Estado. O Estado tem dever de fornecer alimento, moradia, né, para a população. Escola, né, educação também, tudo isso é dever do Estado. Muito bem, gente? Então aqui acabou a nossa aula. Eu vou passar o exercício para vocês depois, tá? Boas aulas aí para vocês nas aulas subsequentes, os professores, né? Um abraço, até